Nós estamos chegando no interior do Museu Histórico do Exército. Vamos conhecer o Salão Colônia Império. Vamos até lá? Nós estamos chegando no segundo andar do Museu Histórico do Exército. E vou conversar com o guia, soldado Tiengo. Como vai, Tiengo? Tudo bem? Vamos começar pelo entalhe que retrata o Brasil 1500. Então esse entalhe ele representa a chegada dos portugueses ao Brasil. Ele foi feito pelo entalhador Batista. Esse museu é diariamente visitado por muita gente, né? Muitas pessoas visitam o Museu Histórico do Exército. Crianças. Inclusive nós temos até telas aqui que são animadas. Então elas chamam a atenção do público infantil. Vamos lá conhecer? Vamos conhecer. Vamos lá. Aqui retrata a colonização do Brasil. E este painel foi o que o Tiengo falou, que é um painel animado. E vocês estão ouvindo o barulho do vento soprando sobre as naus que vieram para o Brasil em 1500. As crianças gostam muito desse painel, até porque elas já estudaram, a maioria das crianças já estudaram sobre o descobrimento do Brasil. Então essa tela fala sobre o descobrimento do Brasil, as caravelas do descobrimento do Brasil em 1500. Nós estamos diante de uma das vitrines que retrata as fortificações, esse sistema de defesa e integração territorial. Fale um pouquinho, Diego, desta vitrine. Nessa vitrine nós temos a Forte dos Reis Magos, localizado no Rio Grande do Norte. Foi a primeira fortificação a ser construída no Brasil. O armamento que tem ali? Temos ali um arcabuz, uma forquilha e uma besta. Aqui nós estamos chegando diante de um painel, me parece, inclusive, exatamente Olhos sobre Tela, de Pedro Paulo, que retrata também um dos primeiros momentos, mas é um combate, né? É a Fortaleza Santa Cruz e representa as grandes invasões que o Brasil sofreu no século XVI e XVII. Tá? Então os navios colocavam bandeiras de países aliados em seus mastros e quando eles se aproximavam da costa, eles arriavam a bandeira do país aliado e colocavam a bandeira do país inimigo. Então ali nós estamos vendo um confronto para defender o nosso território contra invasões estrangeiras. Bem, nessa vitrine nós temos bandeirantes. Bandeirantes eles foram muito importantes na expansão do nosso território. Eles procuravam pedras preciosas, tá? E caçavam índios para vender como escravos. Aqui temos a Batalha dos Guararapes, não? A Batalha dos Guararapes é uma batalha muito importante para o Exército, tá? Porque foi a primeira vez que brancos, negros e índios lutaram com o mesmo objetivo. Henrique Dias comandou os negros nessa Batalha dos Guararapes. Atrás do Henrique Dias temos Antônio Felipe Camarão, que foi o que comandou os índios durante essa batalha. Nós estamos diante da vitrine que retrata o Conde de Linhares, o primeiro ministro da guerra. Vamos falar um pouquinho desta vitrine? Bem, essa vitrine ela fala sobre a chegada da família real portuguesa ao Brasil. Tá? Cerca de 15 mil portugueses vieram para cá. Eles trouxeram de tudo que eles tinham de mais valioso, as coleções, as mobílias, a biblioteca real com cerca de 66 mil livros. E após a chegada da família real portuguesa ao Brasil, houve a mudança dos costumes. O ministro Conde de Linhares ele ficou incumbido, tá, de fazer a Real Academia Militar, que é uma escola de formação de oficiais. E esta vitrine aqui, eu estou vendo uma mulher, um painel. Ela foi a mulher soldado, ela se chama Maria Quitéria de Jesus. Ela foi voluntária como homem no exército de Dom Pedro I e após diversas batalhas ela foi descoberta através de um ferimento no seio. Então Dom Pedro I aceitou ela no exército, tá? Mas exigiu que ela utilizasse uma saia escocesa para diferenciar entre os demais soldados. Tá? Ela se destacou em algumas batalhas, tá? Foi promovida a cadete e chegou até o posto de alferes, que é uma graduação bem elevada no exército de Dom Pedro I. Aqui estamos diante do Comando Militar Brasileiro em Operações. A Tríplice Aliança. Vamos falar um pouquinho desta vitrine?
Bem, essa vitrine nós temos aqui o Marechal Osório e o Marechal Duque de Caxias. Foram dois comandantes durante essa guerra da Tríplice Aliança, que foi a união do Brasil, Argentina e Uruguai contra o governo paraguaio. Temos mais adiante outros painéis também que retratam esse conflito. Essa guerra ela durou de 1865 a 1870, tá certo? Temos ali uma das batalhas dentro da Guerra da Tríplice Aliança, que é a Batalha do Tuiuti, que é representada naquela vitrine com os bonequinhos de chumbo. E aquele painel? Aquele painel, ele representa um hospital de campanha, tá? Como seria um hospital do Exército em uma guerra? Sim, um painel bem grande. Bem grande. Tem mais de 4 metros. Chama muita atenção das crianças esse painel. Bem, aqui nós temos uma vitrine que possui medalhas e condecorações que o Marechal Duque de Caxias, patrono do Exército, adquiriu ao longo de sua carreira militar. Temos ali, por exemplo, um bicórnio, que é um chapéu utilizado por duques, acervo original, mobília, e uma coroa ducal, que é uma réplica da original, mas foi usada no translado dos restos mortais do Marechal Duque de Caxias. E aqui? Bem, essa aqui é a Fazenda Santa Mônica, tá? Foi onde essa fazenda pertencia ao seu genro e foi onde o Marechal Duque de Caxias veio a passar os últimos dias de sua vida. Tá certo? Hoje em dia essa fazenda é a sede da Embrapa. E nós temos aqui também uma liteira, que foi um transporte original usado pelo Marechal Duque de Caxias, tá? Foi restaurado pelo laboratório, uma seção que nós temos no Museu Histórico do Exército, e hoje está aqui em exposição novamente para os visitantes. Aqui retrata o afastamento do estadista militar do mundo político, Duque de Caxias, que ele mudava de posição, né? Ele já não era mais... já não estava mais vivendo o mundo político, já ia para a Fazenda Santa Mônica. Em 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro, liderando as forças do Exército Brasileiro, proclamou a República do Brasil. Nós estamos entrando no Salão República. Tiago, fale um pouquinho desse espaço. Bem, nesse espaço nós vamos falar no início sobre Marechal Deodoro da Fonseca. Ali, por exemplo, temos uma tela que fala sobre a Assembleia Constituinte, onde é promulgada ou divulgada a primeira Constituição do Brasil, em 1891. Mais à frente nós vamos falar sobre o Marechal Floriano Peixoto, que se torna o segundo presidente do Brasil. Estamos diante da Revolta da Armada. Bem, a Revolta da Armada ela foi uma revolta feita pela Marinha do Brasil, tá? Insatisfeita com a maneira que o Marechal Floriano Peixoto, o segundo presidente do Brasil, assume a presidência. Sim, aí o que aconteceu com essa revolta? Bem, o almirante Custódio de Mello ele assume navios de guerra da Marinha, tá? E passa a aterrorizar, tá? A capital da República com os navios couraçados com canhões poderosos. Este cenário retrata um pouco o sertão brasileiro. Arraial de Canudos foi um arraial formado por Antônio Conselheiro, um homem que se dizia enviado por Deus. Ele pregava a salvação às pessoas, e as pessoas com o fim do Império, no início da República, começaram a se sentir explorados pelos donos de terra, os senhores do café, e começaram a fugir para esse arraial em busca de religiosidade com Antônio Conselheiro. Então esse arraial começou a tomar proporções muito grandes, tá? E as pessoas não pagavam impostos nesse arraial e eles começaram a incomodar o governo republicano. O governo se uniu e derrotou Antônio Conselheiro, não é isso? Exato. O Antônio Conselheiro foi derrotado com cerca de 10 mil homens do Exército, tá? Após diversas tentativas. Agora estamos diante da modernização do Exército e da profissionalização das forças terrestres. Bem, essa vitrine ela fala sobre a modernização do Exército, como você disse. Ao fundo temos um quadro que vem demonstrando algumas construções que vieram para modernizar o Exército. Forte de Copacabana ao centro, onde nós estamos hoje visitando. Temos ao lado direito o Palácio Duque de Caxias, localizado no centro da cidade. A ESAO, que é a Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, entre outros. E aqui à frente, como podemos observar, nós temos a modernização no armamento, tá? Inclusive alguns equipamentos de veterinária, da cavalaria no caso. O Marechal Rondon foi o bandeirante do século XX.
E o Marechal Rondon ele é considerado o patrono das comunicações, tá? Ele expandiu as linhas telegráficas do Mato Grosso até o Amazonas. Temos aqui uma vitrine com acervos originais que pertenceram ao Marechal Rondon, tá? Mais à frente nós vamos estar observando como seria um acampamento do Marechal na floresta, tá? Ele realizava um trabalho educativo com os índios também, tá? Inclusive um serviço de inspeção de fronteiras. Ele demarcava o território. Nesta vitrine, vemos a revolta dos 18 do Forte. A primeira revolta do movimento tenentista ocorreu em 5 de julho de 1922, na cidade do Rio de Janeiro, então Distrito Federal. A Major Elza Cansação foi a primeira voluntária brasileira a se apresentar para a Segunda Guerra Mundial e a mais condecorada do Brasil, com 35 medalhas. Agora estamos na fortificação, na base de um canhão 305 milímetros. Tiago, fale um pouco dessa fortificação e deste canhão. Bem, a Forte Copacabana foi construído com o objetivo de reforçar a segurança da Baía de Guanabara contra a invasão de navios estrangeiros, tá? Já existiam outras fortificações construídas, como o Forte do Imbuí, Forte do Leme e outros, tá? E o forte foi o último, e por ser o último foi o mais moderno, possuindo inclusive esse canhão 305 milímetros, como o senhor pode observar. Quando esse canhão, vamos dizer, funcionava, quando ele funcionava, ele estremecia a Copacabana inteira, não é verdade? Exatamente. Nos últimos tiros dele, na década de 60, era necessário enviar avisos à Copacabana, tá? Era necessário que abrissem as janelas e que fossem, para que o tiro não viesse a estourar os vidros, por serem o estrondo ser muito forte. Essa fortificação pode ser visitada também pelo público que vem ao Museu Histórico, né? Pode ser visitada também, faz parte do circuito de visitação do Museu Histórico do Exército Forte Copacabana. O que tem dentro dessa fortificação? Nessa fortificação nós vamos encontrar alojamentos antigos, tá? Fotos de painéis mostrando Copacabana no século XVIII, por exemplo, entre outras coisas, como câmera de tiro, onde era efetuado cálculos, as pessoas vão poder ver simulação de um cálculo de um canhão 190mm, 305mm e assim por diante. Vem cá, como é que é a estrutura deste canhão? Bem, esse canhão aqui ele tinha um alcance máximo de 23,2 km, tá? O alcance mínimo de cerca de 400 metros, tá? Ele é um canhão alemão, feito pela fábrica Fred Krupp. Perceba o tamanho das bombas que aqui tem. Esses são projetis, tá? E esses projetis eles pesam em torno de 445 quilos, cada um. Bem, assim nós estamos encerrando a nossa visita ao Museu Histórico do Exército e Forte de Copacabana. É um local imperdível de você conhecer.